E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as formas de transmissão das infecções, certo? As maneiras que a gente pode ser contaminado por algum tipo de infecção. Vamos lá, primeiramente a gente terá a transmissão vertical, que é onde algum tipo de infecção é transmitida da mãe para o filho. E a gente teria as principais vias de contágio, como a gestação, o parto e a amamentação. Ou seja, durante a gestação, a mãe é capaz de infectar o bebê com algum tipo de infecção, como por exemplo a AIDS, o HIV, né, o vírus do HIV. Pode ser transmitido de mãe para o filho durante a gestação. Se, por acaso, o filho ele não é contaminado pelo vírus HIV durante a gestação, ele corre o risco de ser contaminado durante o parto, durante o período do parto. E se, por exemplo, a mãe não era portadora do vírus HIV durante a gestação desse bebê, ela contraiu depois do nascimento da criança. Mas se a mãe continuar amamentando a criança e sendo portadora do vírus HIV, ela pode infectar a criança através da amamentação, certo? A gente vai ter a transmissão horizontal, que é quando a gente tem a contaminação de o agente sendo levado de um indivíduo para o outro, da mesma espécie ou não. Então, a gente tem a transmissão horizontal, que é a transmissão do agente de um indivíduo para o outro, da mesma espécie ou não, certo? No caso da transmissão vertical, é a transmissão que ocorre de mãe para o filho, ou seja, então tem que ser da mesma espécie. Mas já na transmissão horizontal pode ser da mesma espécie ou não. Então a gente vai ter, e esse tipo de transmissão ele pode ser classificado da seguinte forma: transmissão direta ou contágio, que é quando ocorre a transferência do agente etiológico sem a interferência de vetores, que é o que eu já expliquei para vocês em umas aulas anteriores. O vetor seria um carreador, seria um inseto, seria um indivíduo, né, que carrearia a doença para o agente, carrearia o agente etiológico, o agente causador da doença, certo? Como exemplo, o Aedes aegypti, por exemplo. Ele leva, né, a doença, né, ele leva a dengue às pessoas, ou seja, o Aedes aegypti ele é o vetor, é o que carrega a doença. Então, nesse caso de transmissão direta ou contágio, a gente não tem a ação de vetores. Então, o que nós teríamos? Por exemplo, durante uma punção venosa, a gente acaba tendo contato do sangue do paciente com a nossa mucosa oral, nasal, ou seja, caiu sangue do paciente na minha boca, por exemplo. Então, esse é um tipo de transmissão direta, certo? Onde a gente não teve a ação de nenhum vetor para ser contaminado. A gente vai ter a transmissão direta imediata, que é a transmissão direta em que há contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro, certo, pessoal? Então a gente vai ter a transmissão direta imediata, e vamos ter também a transmissão direta mediata, que é quando ocorre a transmissão direta em que não há contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro. A transmissão se faz por meio de secreções oronasais, como por exemplo a gente tem a tuberculose, o Covid-19, por exemplo, que são infecções que são transmitidas pelo ar, ou seja, é um tipo de transmissão direta em que não há contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro. Ou seja, eu sou portador de tuberculose e eu contamino um de vocês. Eu não preciso ter contato físico com nenhum de vocês para transmitir a tuberculose, certo? Apenas em estarmos próximos, eu conseguiria transmitir a doença para vocês. Então, na transmissão direta imediata, não é necessário que tenha o contato físico. E na transmissão direta imediata, é a transmissão em que há contato físico entre a fonte primária de infecção e o novo hospedeiro, certo? Como, por exemplo, vocês estão andando na rua, pisam em um prego. E a partir daquilo ali, você vem desenvolver o tétano. Ou seja, você
teve um tipo de transmissão direta e imediata, porque você teve contato físico entre a fonte primária de infecção, que era o prego, e agora o novo hospedeiro, que seria você, que desenvolveria o tétano, certo? A gente teria a transmissão indireta, que é a transferência do agente etiológico por meio de veículos animados ou inanimados, que seriam a água, o ar, alimentos, o solo e fontes, objetos de uso pessoal portador. Ou seja, a transmissão indireta é a transferência do agente etiológico, o agente causador da doença, por meio de veículos inanimados ou animados. Ou seja, a gente vai ter algum carreador, a gente vai ter algum vetor ou fômite que levará essa infecção até o indivíduo, né, que será infectado. Fômite, pessoal, é qualquer objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos de um indivíduo ao outro. Aí eu faço uma pergunta para vocês: qual que seria a diferença de vetores para fômites? A diferença é que os vetores são seres animados, que a gente teria como exemplo os insetos que levam doenças, como por exemplo o barbeiro, a Aedes aegypti, certo? Então esses seriam vetores. E teremos fômites, que é basicamente a mesma coisa, que seriam carreadores da doença, certo? Só que fômites, eles são objetos inanimados, correto? Espero que tenham entendido. Essa aula é uma aulinha mais curtinha, mas se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Eu vou estar enviando uma atividade relacionada a essa aula. E eu peço que tenham cuidado, pessoal, na hora de estar respondendo, porque os termos, eles são muito parecidos, só que eles têm definições diferentes, certo? Então, até a próxima aula e qualquer coisa estou à disposição de vocês.